falando do Atlético, falando do novo velho técnico do Galo, né? O Cuca chegou e em uma longa apresentação ontem, ele falou muito sobre o elenco para esse ano. Desde que voltou ao Atlético, ele não arredou o pé da cidade do Galo. Cuca está morando no centro de treinamentos. Eu interajo com tudo, eu gosto de estar presente em tudo, eu conheço todos os funcionários, eu estou em casa, estou muito feliz. O treinador iniciou a 4ª passagem pelo Atlético na semana passada. Ontem foi oficialmente apresentado, falou por quase 1 hora com os jornalistas. A entrevista coletiva foi ao lado do diretor de futebol, Vitor, e a maioria das perguntas sobre elenco. A prioridade é reforçar o ataque. São 2 que a gente busca e mais alguns outros em outras posições que acabaram saindo, né? Até aqui, 8 atletas deixaram o clube. Cuca, inclusive, lamentou as saídas recentes de Zaratio e Batalha. Eu gostaria muito de contar com os 2, mas eles entenderam que era o momento deles sair e você não tem muito o que fazer. Vitor garantiu que o dinheiro das negociações será investido em reforços. Dentro desse montante que nós temos, vamos buscar fazer a melhor distribuição possível para realmente tornar a equipe ainda mais competitiva. O Atlético terá cerca de 90 milhões de reais da venda do Paulinho ao Palmeiras. E outros 18 milhões devem entrar nos cofres do clube com as negociações de Zaratio e Batalha. Quase 110 milhões. Para o Cuca, é pouco. Acho que nós vamos precisar mais, gastar um pouquinho mais, que não vai dar, porque nós vamos montar um time forte, competitivo. O treinador espera entre 4 e 5 reforços. Um deles é o lateral direito Natanael, de 23 anos. O jogador revelado pelo Coritiba já está em Belo Horizonte. É um jovem e a gente precisa também rejuvenescer a nossa equipe. Nós estamos atrás de alguns jogadores com esse perfil. A promessa é de pelo menos um nome de peso. Temos um nome importante, sim, em negociação, que creio que vai, se confirmar, vai realmente dar essa tranquilidade ao torcedor. Mas nem adianta perguntar que nome é esse. Não posso falar. Tem muito. Pô, tá louco, encarece tudo. O primeiro desafio do técnico Cuca nessa nova passagem pelo Atlético vai ser nos Estados Unidos. Amanhã, a equipe embarca para Orlando para a disputa da FC Series, o torneio da Flórida. E no sábado tem clássico contra o Cruzeiro. O Cruzeiro apresentou um pouco antes, trabalhou um pouco mais, já está lá na cidade. Eu imagino que da maneira com que a gente está trabalhando, até no sábado, que é o dia do jogo, nós vamos estar numa condição não ideal, longe da ideal, mas razoável, porque a gente já tem uma espinha dorsal da equipe e vai poder usá-la aí para fazer esse primeiro jogo, que sempre é muito importante. Agora, você viu aí, né? O Vitor falou sobre um nome importante em negociação. Vamos trazer aqui para nossa resenha do Globo Esporte a Maria Cláudia Bonucci, que vai contar tudo que ela sabe pra gente. Pode falar, Bonucci. Tem 2 nomes em pauta, viu, Marcelo? São 2 atacantes. Vou começar pelo que tá mais quente. Júnior Santos, do Botafogo. O Atlético ofereceu 7 milhões de dólares, cerca de 42 milhões de reais, pelo atacante. A apuração de agora, do André Ribas, do GE. Globo. Botafogo considera boa a proposta pela idade do jogador, tá com 30 anos, mas pediu 48 horas para responder. O outro nome é o do venezuelano Soteldo, do Santos. O Atlético procurou a diretoria do Peixe nos últimos dias. As condições iniciais oferecidas não foram consideradas boas, mas o Soteldo trabalhou com o Cuca no Santos em 2022. O Cuca tem insistido nessa negociação, tem falado diretamente com ele, por isso o Galo ainda não desistiu. Falando sobre saídas, o Vitor deu uma cravada, né? O Batalha e o Zaratio não ficam para esse ano, né? Cravou e explicou também essas saídas, né, Marcelo? O Batalha, ele disse que de fato foi um desejo do jogador voltar para a Argentina por questões familiares, que diante desse desejo o clube ainda conseguiu dobrar o valor que foi investido nele em 2 anos, que não é comum para um atleta que vai completar 34 anos. Batalha, lembrando, está na Argentina para fechar com o Boca. Sobre Zaratio, ele falou o seguinte, que o Atlético tentou insistentemente, desde o ano passado, renovar com ele,
que a proposta inicial oferecida não foi considerada boa, mas o clube queria apresentar uma contraproposta, mas não teve resposta do agente do atleta, nem por e-mail, nem por ligação. Ele inclusive teria faltado à reunião. Por fim, o Atlético entregou essa contraproposta na mão do próprio Zarate, que também não respondeu. Então o Atlético, preferiu negociá-lo com o Racing para ter uma compensação financeira, entendendo que de fato ele não ia ficar. A gente vai ouvir agora mais um trecho do Vitor, então. E foi uma maneira de ter uma recompensa financeira, já que o atleta não iria renovar. O atleta nem sequer se apresentou, então entendemos que era o momento da gente virar essa página e atuar em outras frentes. E o Zarate vai deixando um currículo de títulos e golaços marcantes. Daqui a pouquinho tem uma reportagem com top 5 golaços do Zarate pelo Galo. Você tá lembrando de algum? O que tem de voleio é brincadeira. Galera, bora de copinha agora. Cruzeiro e Atlético jogam hoje pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Galinho joga contra o Guarani 9h30. Os detalhes amanhã. Pra quem nos acompanha, pois é, o Atlético fez hoje seu último dia de treinos aqui em Belo Horizonte na pré-temporada. Teve 2 sessões de treinos, uma pela manhã e a outra pela tarde. E amanhã o time embarca para os Estados Unidos, para a disputa da FC Series. O time embarca lá em Confins amanhã às 11 horas da manhã. Lembrando que sábado tem um jogo contra o Cruzeiro às 17 horas e dia 25 contra os donos da casa, o Orlando City, ainda sem horário. Muito bem, é o Atlético... porque uma semana depois. A gente não tem a programação ainda da próxima semana. O Atlético divulgou a programação até sábado. O Atlético chega lá amanhã, amanhã é quarta, então chega lá amanhã, chega por volta das 11 horas da noite, do horário local, lá em Orlando. Tem 2 períodos de treinamento na quinta-feira, mais um treinamento no final da tarde de sexta. Enfrenta o Cruzeiro no sábado. Devem dar uma folguinha no domingo e segunda-feira retoma os treinamentos, Só tem que fazer compra ali em Orlando, Ou passear na Disney, Passear na Disney. Aos leilos aí. Aos leilos. Júnior Santos é uma boa alternativa pro ataque do Galo? Opção 1, sim, joga muito e é artilheiro. Opção 2, não. Existem opções melhores. O que a gente pode falar, Pedro, sobre o time do Atlético que vai para os Estados Unidos? A gente está imaginando, uma base muito parecida com aquela dividida em 2 grupos que a gente viu no treino de ontem, e até para esboçar o Atlético que deve jogar no fim de semana, Pois até conversei com o Cássio Arregui agora há pouco. O Cássio provavelmente está acompanhando a gente. Um abraço pro Cássio. Cássio falou que ainda não tem o time que vai viajar. Muito provável, que eu acho que a questão que a torcida toda quer saber é o Izep, É uma das joias à base do Atlético. Bem provável que o Izep fique em Belo Horizonte. Ontem ele já estava fazendo os trabalhos com a equipe sub-20, que vai ficar aqui para a disputa dessas 3 rodadas do Campeonato Mineiro. Então o Izep deve ficar, eu acho que é o ponto de interrogação que eu acho que o torcedor quer mais saber, mas nas próximas horas o Atlético vai divulgar a lista certinho de quem viaja e quem fica em Belo Horizonte. E a turma quer saber também, Pedrão, se teremos reforços para jogar essa FC Series, ou pelo menos para treinar, seja para passear nos parques lá em Orlando. Como é que estão as negociações do Atlético nesta terça-feira? Na FC Series os reforços vão ser apenas o Patrick e o Gabriel Menino mesmo. Mas, entretanto, hoje a gente teve a notícia que foi adiantada pelo Jorge Nicola, nosso amigo, e confirmada pela nossa apuração, que o Atlético enviou uma proposta oficial pelo atacante Júnior Santos, do Botafogo. Essa proposta gira em torno de 43 milhões de reais pelo jogador de 30 anos, um ponta-direita, que o Atlético tanto precisa, jogador de lado de campo que o time precisa. Então foi essa proposta de 43 milhões de reais, podendo chegar a 50 milhões com as metas definidas no contrato. Pessoalmente, para o jogador, consegui apurar que essa proposta seria de 4 a 5 anos de contrato. Sobre o salário, eu não tive o valor exato, mas algumas pessoas da imprensa carioca estão falando que esse salário que o Atlético está oferecendo a ele gira em torno de 1,2 milhões de reais por mês. Sabe, é esse tipo de coisa que eu não entendo. E aí 1,1 milhão pro Rony era mais caro também. Júnior Santos ou Rony? Os dois. Por que não? Eu acho que se fosse para escolher um ou outro, hoje eu iria de Júnior Santos. Não só pelo momento, mas pelo que ele pode entregar a esse time do Atlético dentro de campo. Artilheiro do Botafogo na temporada passada, 20 gols, 10 gols só na Libertadores, Então, além de artilheiro do Botafogo na temporada,
Ele marcou 10 gols na Libertadores e foi o artilheiro da competição. E ficou machucado um tempão. Ficou machucado um tempão. Mesmo assim, foi bastante decisivo para o Botafogo durante a temporada. Não só no Campeonato Brasileiro, como também na Libertadores. Então, eu iria de Júnior Santos. Sem pensar duas vezes. Olha, o Júnior Santos é isso aí, é um jogador rápido, né? Ele, no início do ano aí, pela Libertadores, ele estava voando, e aí veio a lesão e retornou nessa reta final e acabou fechando a tampa do caixão do Galo lá na Argentina. Mas de qualquer maneira é um jogador que a gente tem visto aí, desde que chegou ao Botafogo, um jogador que impressiona. É muito forte fisicamente, é veloz e é o estilo de jogador que o Cuca gosta. E a gente falou, o Cuca certamente ele deixaria o time do Atlético muito mais rápido. Ao contrário daquele time, né, de muita posse, de virar o jogo, vai pra lá, pra cá, e sem ser um time mais incisivo, com o Cuca certamente vai ser muito diferente o Atlético neste ano de 2025. É importante só trazer isso que vocês citaram da lesão, que hoje mais cedo eu comentei no Twitter. Ontem a gente viu o Vitor falar que o Atlético ia trazer um jogador de nome que ia tranquilizar a torcida, né? Usei essa fala do Vitor ontem que ele falou pra falar, na minha opinião, o Júnior Santos pode ser esse nome. Pra mim também. E grande parte da torcida, a gente entende o receio da torcida como a torcida tá com o Atlético, mas grande parte da torcida ainda quer um nome maior. Que nem o Lélio falou, o Júnior Santos era o destaque do Botafogo até a lesão e perdeu espaço pro Luiz Henrique, que virou jogador de seleção. Então, obviamente que é uma fala do Vitor, quando o Vitor fala, cria uma certa expectativa, mas o Júnior Santos, até pelas cifras gastas também, se o Atlético concretizasse a negociação, ele realmente pode ser um jogador de nome de destaque do Atlético na temporada. Eu entendo essa questão da torcida do Galo querer um nome maior, até porque vai muito de encontro com a situação do Paulinho, né? Quando o Paulinho chegou no Atlético, ele chega como esse jogador a peso de ouro, contratado junto ao futebol europeu. Selecionável, então a responsabilidade é essa, né? Trazer um jogador à altura do Paulinho. E a gente já disse aqui várias vezes, repor a saída do Paulinho é muito difícil, até pelas características e também pela ausência de nomes no futebol mundial. E também com base no orçamento do Galo em 2025. O Atlético não terá Libertadores da América, então vai ter um orçamento menor, mas mesmo assim busca ter um time competitivo. Eu acho que dentro da realidade hoje do Galo e dentro do que o mercado pode oferecer ao Atlético, Júnior Santos é um nome extraordinário. É o atual artilheiro da Libertadores, gente. Se é coincidência ou não, até que ponto é coincidência, não sabemos, mas o Bastos, zagueiro, o Savarino, o Luiz Henrique, o Tiquinho, por motivos óbvios, né, já em Santos, e o Júnior Santos não se reapresentaram, eles estavam sendo esperados hoje lá no Botafogo. Diz o Botafogo que são acordos com cada um dos jogadores. Essa lista aí tem um aí que eu gostaria também. Savarino? O Bastos. Pra zaga. Savarino seria muito bom também. Não, né? O Savarino com o Cuca não tem jeito. Tem isso. Aí não tem jeito. Teve uma apuração nossa aqui também que a gente chegou que o Atlético quer trazer mais um zagueiro. Tinha até algo que a gente pode discutir aqui depois sobre a necessidade dessas outras contratações, se o Rubens vai pro meio ou não. Aí tem que trazer um lateral esquerdo, obviamente. Mas houve o pedido do Cuca por mais um zagueiro mesmo pra diretoria do Atlético. O Botafogo aqui. O Botafogo tá querendo o Alisson, como é que é? Porque lá o Botafogo também tem um lateral, tem 3 laterais lá, ó. Alex Telles, Marçal e... e o... Cuiabano. Nenhum dos... sobre o Alisson, a gente realmente confirmou que houve a proposta do Botafogo pelo jogador. A gente não conseguiu confirmar o valor. Tentei contato até com o staff dele agora mais cedo e não tive retorno para saber se eles iam passar alguma informação a mais. Só que no meio do ano o Atlético tinha recusado uma oferta de 12 milhões de euros do Everton na Inglaterra pelo jogador, né? O Atlético vê internamente que é um jogador de muito potencial, que pode ter uma venda muito grande, ter um retorno financeiro muito grande nele e queria utilizá-lo durante a temporada também. Apesar do Júnior Santos ser um jogador da posição dele, a gente conversou nos últimos dias aqui sobre até a possibilidade do Alisson ser titular, ter mais minutos na temporada, ele teria essa concorrência com o Júnior Santos. Mas o Atlético não sinalizou nada em relação a uma possível venda do Alisson pro Botafogo. Lembrando que a gente tá falando, o Atlético não tá na Libertadores
mas ele pode fazer os mesmos 70 jogos do ano passado. Sim. Então, é muito jogo, só precisa de um elenco. E em certos momentos, por mais que a gente acreditasse naqueles jogadores considerados reservas do Atlético, por exemplo, perder para o Atlético Goianiense daquele jeito ali foi feio. Foi feio. E os que saíram aí já foram tarde. E a torcida espera que cheguem jogadores não só para fazerem parte do elenco, mas também para tirarem ali da zona de conforto alguns jogadores que são considerados titulares. Para que haja uma disputa de posição, por exemplo, a lateral esquerda. O Arana, o final de ano dele foi ruim. E você não tinha ali um jogador à altura para suprir esse momento ruim dele. Então é isso que a torcida quer. Porque chega de gambiarra no Atlético, tudo é meio que gambiarra, né? Saiu o lateral esquerdo aí, que foi o Dodô. Também não era lá grandes coisas e mas tal. Era um bom reserva. Era um bom reserva. Mas também, quando jogava, não jogava tão bem assim. A gente esperava mais. O cara que jogou na Itália, pelo que ele já havia jogado no Santos, no Cruzeiro já não jogou quase nada e tal. Mas aí ele saiu, tá o Rubens aí, na mal, vira lateral esquerda aí, fica aí. E ele não é